Tá começando aqui pela Jovem Pan, mais um. Nossa revista radiofônica matinal. Prestação de serviço, informação, entretenimento, tudo isso aqui. Até às 11h30 da manhã. Muito bom tê-los conosco. Vamos começando nessa terça-feira, dia 21 de março de 2017. Ação e reação. Operação da Polícia Federal leva importadores a estabelecerem restrições à carne brasileira. Em meio a muitas dúvidas, cresce a percepção de que a Polícia Federal e parte da mídia promoveram um espetáculo desnecessário. Relatório mundial, porque o Brasil é o 22º país mais feliz do mundo. A Noruega é o primeiro e a República Centro-Africana aparece em último lugar, hein? A Lembral conta pra gente daqui a pouquinho. Caminhando contra o vento. O que esperar do protesto marcado para o próximo domingo, dia 26, hein? Quem responde são os nossos convidados de hoje, o Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, e o Rogério Schecker, do Vem Pra Rua. O Morning está só começando, esses são alguns destaques desta terça-feira. Muito bom dia, Paulinha. Oi, bom dia, Ed. Você já selecionou uma hashtag aí? Eu já. E aí? Eu achei tão legal isso daí do Relatório Mundial da Felicidade. Daqui a pouco a Ellen vai trazer os detalhes. Mas só de saber que a gente está em 22º lugar entre 155 países. Gente, brasileiro não desiste nunca, né? Nem de ser feliz. É maravilhoso isso. Fiquei muito feliz. E é por isso que hoje a nossa tag no Twitter é hashtag #SouFelizPorquê. PQ. E aí você conta pra gente o que é que te faz feliz, Complete né? a frase. Afinal, você é brasileiro, você tá aí na 22ª posição entre os países mais entre felizes 155. do mundo, né? Nesse relatório mundial. Então a gente quer saber o que é que te faz feliz. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, que só do mundo, com essa tag #SouFelizPQ. Por Boa. quê, né? Falado. E uma outra forma de você interagir aqui com o Morning Show é enviando uma mensagem em áudio ou um vídeo também para o nosso WhatsApp. 11 931 17 1009. Hoje a pergunta da nossa enquete é a seguinte: você vai à manifestação do próximo domingo, dia 26? Se sim, qual será a sua bandeira ou as suas bandeiras? E se não, também por quê, qual a sua bandeira e quais serão as suas bandeiras para não ir. Conte pra gente, 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Um sorteio te espera. Você que participa do WhatsApp concorre à nossa camiseta ao final do programa, tá bom? Pode curtir nossa página no Facebook também. Tem tudo o que acontece e muito mais nesse estúdio, neste cubo multicolorido, né, Paulinha? Tá tudo lá no nosso facebook.com/JP Morning Show. Eu me confundo, porque no YouTube é youtube.com/Morning Show JP. Se você ler o roteiro, aí você não vai se confundir. Eu não preciso ler, porque eu decorei tudo, Arcon. Eu sou uma pessoa que decora as redes sociais desse programa, entendeu? Ela pega o roteiro, assimila e põe pra fora de uma forma natural. Da sua própria maneira, porque hashtag sou feliz. Não tem nada armado, meu. É tudo ao vivo. É claro. Vamos lá, então. Você pode também assistir o que acontece nesse estúdio multicolorido, como eu digo, acessando o nosso canal no YouTube, youtube.com/Morning Show JP, tá bom? Vai lá, tem sempre, além do conteúdo que você tem aqui nas nossas entrevistas que já passaram no Morning Show, tem a transmissão ao vivo também para você ver ao vivo e em cores tudo o que acontece por aqui. Convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan. Vamos começar o programa indo direto a Brasília, falar com o nosso correspondente Zé Maria Trindade. Olha, saber das novidades, obviamente, em relação à Operação Carne Fraca, deflagrada com alarde na última sexta-feira. Estamos aí com 4 dias já, desde que a operação foi deflagrada. Os mercados interno e externo continuam sob atenção. O governo brasileiro vem tentando contornar esse problema, né? E nós, consumidores, ainda temos muitas dúvidas. Zé Maria, o que você destaca pra gente sobre esse assunto espinhoso do noticiário atual? Muito bom dia. Pois é, o presidente Michel Temer acaba de usar esse termo, alarde e embaraços econômicos com essa operação. Muito bom dia, Edgar, bom dia, Paulinha, bom dia, Arcon, bom dia a todos aí.
Olha só, primeiro eu detestei a ideia de usar esse termo carne fraca, né? Estragaram a minha frase, afinal ela é justificativa para muita coisa, afinal a carne é fraca e tal. Sempre se tem muita explicação, né, com essa palavra, com essa frase, agora está estragada, ninguém vai mais usar carne, olha, carne fraca. É um Você álibi, sabe como é que é. Foi um então. álibi muito usado, recorrente, né? O álibi recorrente esse, né? Quando você não tem mais nenhuma explicação, você usa esse aí, pronto, né? A carne é fraca e tal. Mas a gente... Pois é, olha... Fala, Trindade, desculpe, vai lá, siga em frente. Olha, o governo passou a noite tentando convencer os importadores da carne brasileira, né, de que a situação está sob controle. O presidente Michel Temer colocou técnicos, inclusive alguns especialistas em mandarim e em várias línguas, porque a noite inteira foi de negociação. É demonstrar de que isso aí foi um número muito pequeno de plantas frigoríficas, né, frigoríficos que estão sendo investigados e alguns que foram já interditados, 2 interditados. Houve também substituição dos profissionais, os superintendentes regionais do Paraná e de Goiás foram substituídos. Esse é o discurso do governo. Agora, eu chamaria a atenção que ontem, pela primeira vez, o ministro Blairo Maggi falou pela primeira vez em mercado interno, né? É a carne nossa de cada dia. O Ministério da Agricultura mandou técnicos e especialistas para os supermercados para verificar aqui o mercado interno. Muito se fala, o presidente agora há pouco, num discurso na Apex, que é exatamente a agência de incentivo à exportação, falou nessa de alarde e de embaraços econômicos, mas ninguém fala do mercado interno. Afinal, a produção brasileira ela é em 80% dirigida ao mercado interno e todo mundo esqueceu, né, Edgar, exatamente desse consumidor interno que é o maior consumidor. Eu assisti a entrevista dele ontem, Trindade, e obviamente esse como a grande parte da produção nacional é desovada, é usada aqui no próprio mercado interno. Mas externamente, aí entrando na parte das exportações do país, ele também falou uma frase curiosa, né? Como se rebatendo e se preparando no caso de uma barreira já estabelecida pelo governo do Chile, por exemplo, na compra da carne brasileira. Ele falou que o comércio exterior, na negociação, às vezes tem que ter umas cotoveladas. Cotoveladas. Né? É a nova postura, né? Antigamente, o embaixador dos países, né, não é só do Brasil, eram cheios de salamaleque, fala francês, tem aquelas coisas. Hoje não. O embaixador é, antes de tudo, encarregado de negócios. E quando se trata de negócio, o ministro tem razão. Ele falou o que todo mundo pensa. Negócio, dinheiro é sangue e todo mundo disputa passo a passo. Isso acontece na soja, na carne e em toda a produção nacional. Então, essas reações brasileiras também serão fortes em alguns setores. O governo está conseguindo estancar ali algumas interrupções de importação. Eles dizem, e é verdade, né, que se demora 10 anos para abrir um mercado novo. É preciso comprovar a qualidade, a viabilidade, a constância de fornecimento, tudo isso. E interromper agora um processo assim é muito complicado, exatamente no momento em que o Brasil enfrenta dificuldades financeiras. Olha, Edgar, e hoje nós fomos acordados aí com a nova operação Lava Jato, é um desdobramento. Ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, daí a ideia, o susto aqui, nós achávamos que havia políticos envolvidos, e há políticos envolvidos, mas não estão sendo investigados agora. São os funcionários, as pessoas de confiança dos políticos. E peixe grande, viu? O presidente do Senado, Eunício Oliveira, de novo, Renan Calheiros, e o senador Humberto Costa, e o ex-presidente do PMDB, senador Waldir Raupp. Não eles, mas pessoas ligadas a ele. E aí são ações em Pernambuco, em Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro e aqui no Distrito Federal. É um passo para pegá-los, né? Uhum. Tá certo, Trindade. Obrigado pelas suas informações aí em Brasília. Bom trabalho para você. Muito bom dia a todos. Olha aqui, ainda sobre esse assunto, o assunto que a gente começou levando aqui a conversa com o Zé Maria Trindade lá de Brasília,
Olha, a gente não deve esquecer que, embora aponte-se aí os exageros, né, e que a operação, quando foi divulgada pela imprensa, gerou aí imprecisões e mal-entendidos, chegando-se até o que se define hoje em dia no noticiário como a espetacularização da história, o problema é sim um problema gravíssimo e tem crimes, né, que envolvem fiscais, superintendências do Ministério da Agricultura e devem ser profundamente investigados. As investigações devem seguir, porque é um assunto, como falamos já ontem aqui no programa, de saúde pública, que envolve aí a questão da corrupção de fiscais com os donos dos frigoríficos, com as marcas dos frigoríficos. Agora vamos ver o que dá. É fato, como disse o presidente, que se a gente acreditar nesses números, de que frente a 4.803 plantas frigoríficas do Brasil, 3 delas foram bloqueadas e foram detectadas essas questões aí. Mas que a investigação siga adiante e que se penalize os envolvidos aí, comprovadamente envolvidos em ilícitos. Bom, vamos lá. O Ulisses volta daqui a pouquinho. O Ulisses entra no ar com a gente daqui a pouquinho, diretamente de Londres, também repercutindo essa questão da Operação Carne Fraca no Morning Show. Não saia daí, a gente volta. É rápido. Agora, 10 horas, 12 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta, seguindo, né? Na verdade, aqui com o Morning Show dessa terça-feira. Ellen, eu já dei bom dia pra você ou não? Não me deu bom dia. Bom dia, então. Buenas. A gente começa no afã da notícia aqui, dá o ritmo ao programa e acaba escorregando. Já tá servido. Chimarrão, tô tomando meu chazinho também. Ellen, vamos, a gente vai daqui a pouco se conectar a Londres com o nosso correspondente lá, Ulisses. Bom, 4 dias da operação já, né? Essa força, guerra de braço, né? Queda de braço aí entre o governo brasileiro, os governos de outros países, para tentar segurar e abafar essa história toda. Abafar não, mas mostrar reverter a realidade. Quadro, né? Mostrar a realidade e reverter o quadro. E aí, o que você pode dizer pra gente? Qual é a tua avaliação sobre isso tudo que acontece? Existe exagero? Até que ponto a gente deve se preocupar mesmo? É uma preocupação, chega, né? É um caso grave, quer dizer, o que se encontrou, o que se disse que se encontrou até aqui é grave. A gente não pode minimizar a gravidade do caso. Uhum. Agora, a gente precisa pensar muito, e quando tem uma divulgação de um caso desse, a gente está falando de um setor extremamente importante da nossa economia e do nosso cotidiano. Quer dizer, todo mundo come carne no Brasil, é algo, né? Lembro quando a Rita Lobo veio aqui no programa, ela dizendo, isso é parte da cultura do brasileiro. O churrasco é o nosso rito de feijão, fim de semana. Arroz e carne. E feijão, arroz e carne do dia a dia, né? Sim. É a nossa comida do dia a dia. Então é algo super importante. O Zé Maria lembrou muito bem, ontem foi a primeira vez que o ministro veio falar do mercado interno, que é 80% da nossa carne, vem para esse mercado interno. É uma preocupação nossa com a nossa saúde, com saúde pública e com o mercado externo, quando a gente exporta, é o maior exportador de carne. 30%, próximo a 30%. A gente precisa pensar muito nisso, é algo sério e o governo está certo em querer ver como vai reverter tudo isso. Agora, me parece que houve sim um exagero na forma de divulgação, um exagero quando você vem a público com uma operação dessa, que levou 2 anos para ser feita e formulada, você tinha que pensar também que você ia divulgar algo que ia mexer muito com tudo isso, com cultura, com economia. Então, todas as informações tinham que estar precisas ali, né? Qual o risco? Bom, delegado, qual o risco a gente está efetivamente correndo? Porque nada disso a gente conseguiu precisar. Ontem, enquanto a gente estava divulgando isso aqui no programa, as pessoas no Twitter estavam interagindo conosco, dizendo assim, Ellen, não sei, mas a gente está muito inseguro, a gente não sabe, parece que as informações estão desencontradas e a gente não sabe, pode comer, não pode comer, tem ou não tem? Ninguém sabia mais dizer direito. Tinha papelão, não tinha papelão, era da embalagem ou do que estava se falando. Uhum. Então, quando se pensa, se você investigou 2 anos, e eu confio que fizeram essa investigação por 2 anos, tem que se ter essa precisão de dados também na hora de passar uma coletiva de imprensa e divulgar essas informações. Imprescindível isso. É imprescindível, porque você tem que pensar nisso. Você está falando com segurança da população. Uhum. Né? Certo. Vamos lá, então, para Londres, conversar com o Ulisses Neto, nosso correspondente na Europa. Ulisses, vamos lá. Quais as medidas foram tomadas pela União Europeia em resposta à Operação Carne Fraca? Muito bom dia. Oi, Edgar, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Morning Show. Você sabe que a carne brasileira ela é muito presente aqui na União Europeia, né? É um dos grandes compradores, o Bloco Econômico é um dos grandes compradores do Brasil, então
os técnicos e principalmente os concorrentes da carne brasileira ficaram bem espertos nessa situação toda envolvendo a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Teve gente bem inflamada, como por exemplo lá a Associação dos Produtores da Irlanda, que logo pediu que todas as carnes brasileiras fossem proibidas do mercado europeu, é claro, porque eles ganhariam com isso, né? Mas a União Europeia teve uma decisão que para alguns foi considerada como comedida, né? Até aí no governo brasileiro entenderam que não foi o pior que poderia ter acontecido, porque a União Europeia bloqueou apenas a importação de carnes, né, produzidas pelas empresas que estão envolvidas nesse escândalo da carne fraca. No final das contas, seriam 4 frigoríficos, né, ou 4 empresas que, melhor dizendo, que fornecem aqui para o Reino Unido, aqui para a União Europeia como um todo. A questão é que entre essas 4 tem 2 gigantescas, né, que é a BRF e a JBS. Então, não foi tão ruim quanto se esperava a repercussão aqui na União Europeia, mas também está longe de ter sido só um probleminha, né? Os europeus estão de olho nessa situação e o Brasil tem que se explicar, garantir aqui para os europeus de que não vai ter problema nenhum com o produto que é oferecido. A gente sabe que a Inglaterra já teve o problema da vaca louca, em 2013 teve também o problema da carne de cavalo vendida como se fosse carne bovina aqui na Europa, então eles estão sempre de olho nesses produtos que chegam aqui com algum problema, e tem também o protecionismo europeu que é muito forte, né? Os produtores aqui sempre dizem que é melhor comprar local do que importar da América do Sul, por exemplo, Edgar. E nessa briga aí que você disse mesmo, né? Tem gente grande também querendo abocanhar esse mercado que, como eu disse, é próximo a 1/3, né, do que o Brasil exporta, vem da carne, vem desses produtos, né? Dos frangos, o boi, o porco, os produtos processados brasileiros. Ulisses, fica com a gente mais um pouquinho, eu quero girar o assunto, mas eu quero te perguntar também depois, saber aí qual é a tua percepção. A Ellen, eu quero falar com você, Ellen, sobre o relatório mundial de felicidade de 2017, que foi divulgado ontem. Curiosa a lista que motivou e inspirou a Paulinha na hashtag do programa hoje. Essa lista, olha lá, vamos lá. Tem entre os autores o economista americano Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia, e é reconhecida pela ONU. O Brasil aparece em 22º lugar no ranking, que conta com 155 países. Olha, a gente não tá até tão mal nessa história, não, né? Com tanta coisa ruim acontecendo por aqui. Apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares. Pô, tamo lá em 22º lugar e tal. Quais os critérios, Ellen? Esclarece pra gente, pra esse levantamento. E eu fico pensando, deve ser nossa capacidade de rir até de humorista sem graça em stand-up, né? Do brasileiro ser aquele cara, né, de bem com a vida, bem humorado, ter esse estereótipo do brasileiro sorridente e tal. Bom, se a gente levar em conta que, por exemplo, no IDH, quando a gente vai avaliar, a gente tá lá na posição de número 75, né? A gente fica pensando o que leva o Brasil na posição de número 22 aí no ranking de felicidade. Mas, na verdade, para fazer esse ranking, o que se leva em consideração, assim, eles ouvem 1.000 pessoas de cada um de 150 países e fazem a seguinte pergunta, que é bem subjetiva. Você imagina uma escada com degraus numerados de 0 na base 0 e topo 10. E dentro dessa escada aí, o topo representa a melhor vida possível que você tem, a base é a pior vida possível. Onde é que você está nessa escala? Então, ela é muito subjetiva, a pessoa tem que responder isso. Claro, eles também levam em conta, eles também dizem que avaliam questões envolvendo capital social, confiança da sociedade, níveis de corrupção, mas aí eu também não sei como é que o Brasil pode ficar bem levando em conta isso. Ainda mais. Pesam isso na balança, mas na média é a resposta que a população dá a essa pergunta. E o brasileiro aparentemente está se sentindo bem. Claro, ficou aí no topo, o Ulisses está mais perto de quem está no topo, né? Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça estão no topo da lista. É fácil ser feliz aí também, não tem problema lá, não tem problema nenhum, tá tudo funciona. Eu não sei, por exemplo, tem frio, tem cinza, às vezes, nesses lugares. Exato, não tem sol. Eu ia falar, quando eu fui olhar a lista e vi aqui que a Inglaterra estava em 19º, eu falei, tá pertinho do Brasil, né? Porque como tem assim, cinza, né, Ulisses? Então, a primeira justificativa que eu ia dar era falar assim, não, a Inglaterra tá tão baixo porque aqui nunca faz sol, se bem que hoje tá até variando aí o sol, não sei se vocês percebem que vai e volta toda hora, mas eu ia falar, tem a ver com o sol, né, com certeza o clima aqui tão ruim faz com que as pessoas não se sintam felizes, mas a gente olha Noruega e Islândia, lá o clima é pior ainda do que a Inglaterra, né, então
Não sei qual que é por que a Inglaterra aparece o Reino Unido aparece tão embaixo. Deve ser porque os britânicos têm aquele senso de humor, né? Irônico e sempre muito ácido. Então eu acho que um britânico não se sentiria bem dizendo numa pesquisa que ele é feliz, entendeu? Então, eu acho que tem mais a ver com a essência do povo britânico o fato deles estarem em 19º. O que me surpreendeu foi Portugal em 89º, na posição 89 na lista. O Brasil 22, Portugal em 89. Hoje a gente começou uma série no Jornal da Manhã falando sobre os brasileiros que estão migrando lá para Portugal, porque a segurança é espetacular por lá, né? Comparado com o que a gente conhece no Brasil. O clima é muito bom, né? Tem sol, é diferente daqui da Inglaterra, e são cidades muito agradáveis. Agora, o português eu acho que não deve pensar isso, porque para estar em 89º é porque a situação talvez seja o fado, né? Eu acho que o fado faz com que as pessoas não se sintam tão animadas assim, né? Tá no meio da tabela, né? Portugal ali, né? E lá pro finalzão da tabela aí a gente tem a Síria, né? Não precisa ser Tanzânia, Burundi, aí estão lá no final da tabela desse índice. Então, legal. Ulisses, achei que vocês iam estar, né, um pouquinho mais distantes da gente aí, mas tá bom. Dinheiro não compra felicidade, né, Ulisses? Exato. Um país que tem Rolling Stones, Beatles, British Museum, tanta ciência, tanta arte, está em 22º, em 19º. Eu acho que é só o mau humor britânico mesmo, o humor ácido britânico, vamos dizer. Valeu, Ulisses. Um abração pra você, bom trabalho. Um abração. Até mais. Ulisses Neto falando com a gente de Londres. Vamos em frente agora. Bom, pode ser um motivo de alegria também esse da próxima nota, hein, Paulinha? Afinal de contas, os fãs da série The Big Bang Theory estão todos mostrando os dentes aí, felizes, né? A série foi renovada por mais 2 temporadas, né? E assim termina a especulação, que já durava meses aí, os fãs podem comemorar. O Vini já mandou um nossa senhora, agora, né? Qual que é? Foi a 10ª no ano passado, agora a gente vai ter mais 2. Mais 2, mas assim, e pode renovar mais. E isso dá medo nas pessoas, Ed. Sabe que tem alguns fãs que ficam meio reticentes em relação a renovações. Eu acho que a 10ª tinha que ser o limite. Porque pode cair. Devia ser proibido passar de 10 temporadas. Por que eles ficam preocupados? As pessoas acham que pode realmente cair de qualidade e acabar, enfim, sendo uma mancha na história bem-sucedida de Big Bang Theory. Mas só assistindo mesmo pra depois a gente decidir sobre isso, né? Pode ser que sejam temporadas muito boas, que eles consigam desenvolver ótimos personagens e histórias. Eu acho que tudo é possível. E não são só essas 2 novas temporadas. Também foi aprovada uma série derivada de Big Bang Theory, que vai trazer a história do Sheldon Cooper, que é um dos principais personagens aí dos 5 mais importantes. Então eles vão trazer a juventude, o jovem Sheldon, que é o geek master nerd aí de The Big Bang Theory. Então vamos aguardar. E aí parece que por que conseguiram fechar o contrato? É exatamente por aquela história que eu já tinha contado aqui pra vocês, de que as estrelas principais abriram mão de 100 mil do 1 milhão que ganhavam por episódio para reajustar o salário das 2 outras... Não, são 2 outras meninas do elenco de apoio que entraram mais pra frente, mas que fazem bastante diferença aí, que é a Mayim Bialik e a Melissa Rauch, que fazem a Amy e a Bernadette. Então elas ganharam o seu reajuste, tá tudo certo, mais feliz. 2 temporadas para The Big Bang Theory. Fica a dica pra você, viu, Edgar? Pra mim? O salário aí dá uma dividida, né, Vini? A próxima temporada? Será? Eu já tô fazendo um crowdfunding entre vocês aqui pra me ajudarem mensalmente. Pra você, querido. Ai, que ótimo. Mas agora, o problema Vamos dessas dar renovações... R$1 nesse crowdfunding, vai ser ótimo. O problema dessas renovações é que o fã que acompanha desde a primeira temporada, mesmo que ele não esteja gostando das outras, ele quer assistir pra saber como que vai, o que tá acontecendo, como que vai acabar. Eu, por exemplo, The Big Bang Theory não assisto, né? Mas Supernatural, uma série que já tá na 13ª temporada. Grey's Anatomy também a mesma coisa. E aí você quer que tenha um desfecho, mas os caras continuam renovando e você não larga, né? É um vício. Tá preso ali, né? Vamos lá, 10h29, horário de Brasília. Daqui a pouco a gente segue aqui no Morning Show. Não sai daí, não. Vamos seguir falando de política no Morning Show, dessa
terça-feira, seguimos adiante aqui, dia 21 de março de 2017. Olha, o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua, dois dos principais organizadores das manifestações que pediram o impeachment de Dilma Rousseff, convocaram uma manifestação para o próximo dia 26. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show os líderes desses dois grupos, o Kim Kataguiri, do MBL, e o Rogério Schecker, do Vem Pra Rua. Bom dia a vocês. Bom dia. Bom dia. Vamos em frente aqui, queremos saber tudo a respeito dessa manifestação prevista para o dia 26. Vamos começar aqui esclarecendo um ponto que eu acho bem oportuno a gente já chegar falando sobre isso. Quais são vocês convocaram o movimento, né, a manifestação separadamente, né? Foi um protesto chamado por cada um dos lados de forma separada. Quais são as pautas de cada um? Isso foi uma diferença de pauta? E se sim, qual a pauta do MBL e qual a pauta do Vem Pra Rua? Vamos lá, eu acho que tem mais convergências do que diferenças aí nas pautas, mas o Kim pode complementar. O Vem Pra Rua está saindo às ruas por renovação política. A gente não aguenta mais esse congresso que está aí. Não são todos, mas é a avassaladora maioria. E não dá mais para tê-los como não representantes do povo. Eles são eleitos formalmente, nos representam na formalidade, mas na prática nada disso acontece. É só ver o que eles estão tentando votar aí para se perpetuar no poder. Então Vem Pra Rua está indo às ruas contra a lista fechada e contra o aumento de financiamento público. E a gente pode aprofundar depois, porque essas duas coisas diminuem ainda mais a representatividade que a gente não tem no Brasil. Kim. Eu acho que além disso, né, outra convergência seria o apoio ao Lava Jato também, né, Rogério? Total. Porque parece que esse tempo que a gente ficou sem fazer manifestação passou certa mensagem para o Congresso de que a gente pode aprovar anistias a crimes relacionados à Caixa 2, né? Então, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, de certa maneira, esse tema voltou a ser discutido até pelo próprio presidente da CCJ no Senado, né? Então, é algo que também converge. Quanto à diferença, eu acho que o MBL, ele tem pautas do cenário econômico, né? Tem pautas mais ideológicas, como, por exemplo, a gente apresentou uma emenda para a reforma da Previdência que cria um novo sistema previdenciário para quem nasceu a partir do ano 2000, né? E essa é uma das pautas da nossa manifestação, e também a aprovação do PL 3722, que suprime um artigo do Estatuto do Desarmamento. Olha, o Augusto Nunes não pôde estar com a gente hoje, teve um compromisso aí inadiável, mas não deixou de mandar uma questão para vocês. Eu já vou começar, seguir na entrevista, mandando aqui a pergunta do Augusto Nunes. O que pode ser feito pelos líderes da manifestação para evitar que grupos de outras tendências infiltrados no ato infiltrem entre as palavras de ordem oficiais o fora Temer? Vamos lá. Bom, isso é um assunto que já está acontecendo desde o ano passado, quando a gente já foi às ruas no dia 4 de dezembro, depois daquela presepada que o Congresso fez nas 10 medidas, e já era um temor que tinha lá. Esses grupos que estão pedindo o fora Temer de uma forma não espontânea, mas motivada por partidos políticos, porque você vê que várias dessas manifestações, se você for ver a última manifestação que teve muito ligada ao PT, você via mais gente de jaleco carregando as coisas do que a população mesmo saindo. Tinha gente, eu não estou falando e não estou invalidando a manifestação como um todo, mas você percebe que existe contratação ainda, existe atração de pessoas. Esses grupos não estão alinhados totalmente com o que a gente está querendo. Então, a própria pauta que a gente escolheu é uma pauta que não os agrada totalmente. Eu acho que a parte de renovação política, eles concordam, eu acho que isso é uma unificação, é uma convergência do Brasil, mas não são todas as outras pautas que eles estão concordando. Nós não esperamos que isso aconteça no domingo. Seguindo um pouco na ideia, na lógica do Augusto aqui, quando pergunta para vocês, na semana passada a gente soube que 6 ministros do atual governo, Michel Temer, estão na lista do procurador-geral Rodrigo Janot, com pedidos de inquérito, né, contra políticos citados na delação da Odebrecht. Aí. Os grupos que vocês lideram, a pergunta tem entre as bandeiras a ética e a política, de uma forma geral. Talvez aqui, até esse momento da entrevista, o Rogério mostrou algo mais crítico a isso que está aí. O Kim
trouxe as pautas também, mas a pergunta é, para os dois grupos, para vocês dois, criticar moralmente o governo, né, que tem 6 ministros numa lista como essa do procurador Rodrigo Janot, não parece oportuno? Um momento para se fazer isso, de trazer isso para um conhecimento mais evidente, mais transparente para a população? Totalmente. Eu vou pedir licença para o Kim para começar isso daqui de novo, porque na esteira do que eu acabei de falar, não ser a favor de fora Temer não significa ser a favor de tudo que Temer faz. Isso precisa ficar muito claro. E você acha que fica? Eu acho que está ficando com o tempo. A gente está indo às ruas para criticar muito do que está acontecendo com relação à ética. Isso envolve, sim, certas pessoas que estão no governo. As contratações do Michel Temer, as nomeações dele não foram as mais felizes, é só ver a limpeza que já teve que ser feita e as pessoas que continuam, direto ou indiretamente, envolvidas com isso. É uma deficiência do governo dele, ele ainda está cercado de pessoas que representam essa velha política e nós jamais deixaremos de criticar isso. É bem nessa linha mesmo. Eu acredito que a gente critica, sim, as críticas são transparentes e como o Schecker bem colocou, não pedir fora Temer não significa apoiar tudo que o governo faz, não significa nenhum apoio em si ao governo ou às suas pautas ou aos seus ministros. E quanto retomando a pergunta do Augusto, né, eu não acho que realmente algum tipo de ação específica precisa ser tomada pelos líderes dos movimentos, porque a pauta em si e o público que frequenta as manifestações em si já é bastante diferenciado desses que hoje pedem a saída do Temer, porque, por exemplo, como o Schecker bem colocou, hoje o Congresso discute, e isso até com o apoio de alguns líderes do governo, o voto em lista fechada, né, que é basicamente você não poder escolher em quem você vai votar, você escolhe sua legenda e um cacique partidário escolhe a prioridade, né, quem entra primeiro, e financiamento público, que é basicamente nos obrigar a pagar as campanhas políticas. De uma maneira geral, é o que assim, o que a população enxerga, aos olhos da população, é uma maneira de você sanear a política, dar mais transparência para eles que estão lá legislando em causa própria, na verdade, se livrar aí com a extensão, a renovação de um foro privilegiado, então, e o cacique, chamado caciquismo ainda. E só para completar, e esses dois valores, tanto da lista fechada como do financiamento público, como, de certa maneira, a polarização criou certos macroblocos ideológicos que não necessariamente têm ideias coerentes entre si, se você pede fora Temer, em regra, você é a favor de financiamento público e você é a favor de lista fechada. E isso eu não estou dizendo, não que uma coisa esteja diretamente relacionada com a outra, mas isso de forma geral a partir da polarização forte que o Brasil vem... Agora, até agora, o presidente Michel Temer não se posicionou publicamente sobre a lista do Janot, a segunda lista do Janot, e a gente não viu da parte de vocês que fizeram tanta cobrança publicamente num outro momento de posições de governo, esse tipo de cobrança. Não seria o momento do governo Michel Temer se posicionar? Vocês não vão fazer essa cobrança no domingo? Quer dizer, de um posicionamento firme e ético por parte do governo? Eu acho que você está tocando num ponto importantíssimo, que é a omissão, no mínimo, do governo. Para não dizer da conivência nos casos onde ele saiu em foto junto com o Eunício, junto com o Rodrigo Maia, Gilmar Mendes, todos em torno dessa lista fechada. Então o presidente está sendo, no mínimo, omisso, talvez conivente. Isso será levantado no domingo, sim. Eu acho que você tem total razão. Sim, e além do mais, eu vejo uma diferença fundamental no posicionamento do governo Temer e dos posicionamentos do governo Dilma, né? Porque, primeiro, antes você não via pressão popular fazendo com que ministros caíssem. Né? Nenhum ministro da Dilma caiu por pressão popular, como a gente viu no governo Temer, como a gente viu com o Mário Jucá, com o Henrique Alves, com o Mariz, que o Temer tentou nomear 3 vezes e não conseguiu, primeiro para a Justiça, depois para a Justiça de novo, e aí finalmente teve que criar um novo ministério separado, um pequeno ministério que se tornou praticamente uma ramificação da Justiça, e o posicionamento também de que denunciados não vão ocupar cargos no governo, né? Isso já é mais positivo. Então acho que o posicionamento do governo em relação a ministros denunciados na Operação Lava Jato tem sido positivo e a gente continua essa cobrança assim. Você acha que é positivo, mesmo fazendo toda aquela manobra que se fez para manter, por exemplo, Moreira Franco no cargo? Moreira Franco não é denunciado. Tudo bem, né? Mas ele houve todo um suspeita dele e aparecimento. Não, com certeza. Nos posicionamos absolutamente contra, mas existe uma diferença fundamental entre você... Enquanto ele foi nomeado, ele nem era investigado, né? Então, existe uma diferença jurídica essencial. E sendo investigado, ele fez toda uma manobra para mantê-lo no cargo. Você ainda assim avalia como positiva a postura? Qual manobra para mantê-lo no cargo? A nomeação não teve nenhum entrave.
Não, mas garantiria ele talvez o foro privilegiado. Você garantir um foro privilegiado para mantê-lo, para ele poder ter o foro. Você acha que ainda assim é uma postura positiva? Não, isso eu discordo. Nós nos posicionamos contra a nomeação do Moreira Franco. Okay. A questão que eu coloco é, por exemplo, a nomeação do ex-presidente Lula, ele era investigado. Tanto que o Supremo barrou a nomeação. Houve um desvio de função. Isso. Nesse caso, não houve. Em relação à Lava Jato, vocês falaram que a manifestação também é de apoio à Lava Jato, que já recebeu críticas aí, o Sérgio Moro direto está recebendo críticas, integrantes do Ministério Público também. Vocês apoiam irrestritamente a tudo que foi feito? Vocês consideram que tem abusos ali, erros ou não? Eu acho que se você for no detalhe, você pode encontrar alguns abusos. Agora, a gente está numa situação no Brasil onde a situação é tão grave, a quantidade de falcatrua é tão grande, que quando as pessoas vão atrás de 1.500 falcatruas, 2 acabam não sendo feitas exatamente como deveria, eu acho que é um mal muito menor para o Brasil do que deixar de investigar e deixar de aprofundar, que é o que foi feito nas últimas décadas. Não dá para fazer nada perfeito, o feito é melhor do que o perfeito. Eu acho que não dá para esperar de uma operação desse tamanho que você não tenha alguns desvios e alguns erros que existem. A diferença é que algumas pessoas põem o foco única e exclusivamente nisso e outros no benefício geral que a operação tem trazido para o Brasil. O apoio, na minha opinião e na visão do Movimento Brasil Livre, não é irrestrito, é condicionado ao cumprimento da lei. A atuação dos procuradores e dos juízes tem de ser dentro do escopo da lei, e os erros que têm acontecido e os principais erros, o próprio juiz Sérgio Moro admite e pediu desculpas por isso. Então, acho que é inegável avaliar que o saldo da operação é positivo. Desconstruiu-se o maior escândalo de corrupção da história do país. Uma coisa de mais de 4 bilhões. E não só um assalto aos cofres públicos, mas também a democracia, porque era o dinheiro que era utilizado como método de governo, para submeter o legislativo ao executivo, coisa que nenhum outro partido, nenhum outro governo fez. Então acho que aí existem críticas, existem erros, mas o saldo é extraordinariamente positivo. Kim, especificamente para você, eu lembro que eu e o Augusto comentamos aqui sobre a manifestação agora de domingo, que, enfim, nas pautas gerais que vocês têm em comum, renovação política, dar apoio à Lava Jato, me parece que são pautas que boa parte da população está convergindo com elas. Mas no momento que você mistura pautas ideológicas a isso, como, por exemplo, o Estatuto de Desarmamento, você querer rever isso, você não acha que dá margem para começar a ir para essas manifestações, aquilo que sempre aparecia ali nas manifestações e, de certa forma, meio que distorcia o discurso, que é o pessoal que começa a pedir intervenção militar, é uma galera que começa a distorcer totalmente o discurso da manifestação, que é uma manifestação democrática e legítima. Você não teme que isso venha a ocorrer novamente, quando você põe pautas ideológicas outras e mistura tudo eu não temo, em primeiro lugar, porque a ideologia do Movimento Brasil Livre não tem nada a ver com quem defende ditadura militar. E em segundo lugar, porque ainda que a nossa reivindicação fosse, por exemplo, o impeachment na época, também o impeachment em si não existe, é contraditório com o golpe militar. Porque o impeachment é uma sede institucional que é discutida pelo Congresso. Um golpe militar é fechar o Congresso. Então, eu não vejo como pautas ideológicas, acho que inclusive ajudam a afastar esse tipo de grupo, porque eles não compartilham dos valores republicanos, eles não acreditam em tripartição do poder. O que eles defendem é que o executivo seja super poderoso. Fala, Vini. Bom, eu queria saber de uma figura que eu acho que vocês não gostam muito, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, que está cantando por aí que vai se candidatar em 2018, Ontem nós ouvimos até uma sonora dele, que se ele entrar, ele vai entrar para ganhar. Eu quero saber como que vocês estão vendo essa já pré-campanha do Lula para 2018, se vocês acham que ele consegue chegar até lá solto, e se ele conseguir, qual vai ser a postura dos dois movimentos mediante essa candidatura do Lula? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos tentar investigar ou até a essas alturas especular, porque a gente não pode ler a cabeça dele, apesar de já entender quais são as tendências dele. Por que será que ele está lançando candidatura agora? E, na minha opinião, é porque ele mais uma vez está criando uma narrativa para, quando atacado agora, trazer o argumento de que as pessoas que estão tentando prendê-lo estão com medo que ele seja eleito presidente. Eu acho que é puramente uma questão de narrativa, é puramente estratégico. Ele é um dos que foi pego com as calças na mão, ele está sem saber exatamente o que fazer,
E como nós sabemos, eles são muito bons em criar narrativas. Eu acho que essa é apenas uma delas. Eu acho que é exatamente isso, né? Uma estratégia para dar combustível à militância nesse momento que ela está extremamente desmoralizada, né? Depois do impeachment e mesmo com a continuação da Operação Lava Jato. Mas acho muito difícil. Primeiro, acho difícil que ele chegue a concorrer à eleição, que ele ainda seja solto até lá. E segundo, ainda que ele concorra, as intenções de voto dele garantem um segundo turno. Mas a rejeição também garante que ele perca no segundo turno. Então, eu não vejo ele como realmente viável para uma vitória nas eleições de 2018. Aqui, Rogério, Kim, eu vou colocar uma questão, acho que é o mais direcionada ao Kim, mas o Rogério também pode comentar, porque até uma das primeiras frases que você usou aqui, a gente está em busca de uma renovação na política, né? E há pouco tempo vem a notícia aí do Fernando Holliday, teu parceiro de movimento, do Movimento Brasil Livre, referente a um suposto uso de caixa 2. Isso foi discutido, ele se defendeu, argumentou, deu o seu lado, a sua visão. Mas a pergunta é, frente a um grupo, ou a um grupo que lidera um movimento que pretende renovação na política, já de cara chegar com uma prática tão velha, tão arraigada... Mas é questão que você já está partindo do pressuposto de que aconteceu. Mas olha só, vamos lá, as suspeitas estão aí, as investigações, enfim, vão acontecer, o Tribunal Superior Eleitoral vai, enfim... Não, sim, com certeza. Legislar e dar o veredito sobre isso. Mas não é já de cara, é uma coisa que já estraga uma coisa que na sua origem tem uma intenção bacana, mas incorre numa prática velha, se isso, enfim, vier a ser confirmado? Não, isso aí nos atacam desde o início do Movimento Brasil Livre, dizendo que a gente é financiado. Primeiro eram os bilionários americanos do petróleo, que a grande estratégia era a gente desvalorizar a Petrobras para eles comprarem. Depois era o PSDB, agora é PMDB. Então sempre tentam inventar alguma coisa de que agora é o Caixa 2 do Fernando Holliday, mas não houve nada. Tanto que não houve nada que ninguém denunciou no Ministério Público. Ele mesmo foi pedir para ser investigado no Ministério Público para comprovar sua própria inocência, né? Se fosse verdade, se eles tivessem provas, se eles tivessem fatos, eles iriam pro Ministério Público, eles não divulgariam num blog que nem de notícia é. Então, esse tipo de ataque mentiroso, esse tipo de ataque que busca só denegrir a nossa imagem por conta das nossas pautas ideológicas e nada a ver com nossa atuação na política ou nos movimentos de rua, existe simplesmente para nos atacar, e não porque existe uma prática de caixa 2 ou porque a gente recebe dinheiro dos americanos ou a gente recebe dinheiro do PSDB. Isso sempre falam, sempre vão falar. Acho que a maior estratégia hoje de comunicação da esquerda, que está desmoralizada institucionalmente na política e também nos movimentos de rua, é tentar denegrir todos aqueles que os combatem e que mostraram todos os seus erros de mais de uma década de governo. Mas você está dizendo que a reportagem é uma estratégia da esquerda. Desculpa, o BuzzFeed é um site que hoje está se dedicando também ao jornalismo, e foi uma reportagem que foi feita. Reportagem já é superestimar aquilo ali. Foi uma reportagem. Aquilo ali, desculpa, aquilo ali não é nem comentário de Twitter. Pelo amor de Deus, aquilo é uma especulação mentirosa. Não, eu não tô diminuindo, você que tá aumentando a reportagem. Não, foi uma reportagem, foi uma jornalista séria que fez uma reportagem. Pelo amor de Deus, por que ela não apresentou pro Ministério Público, então? Se ela tem prova. Ela faz uma reportagem, ela não tem que fazer uma faz uma reportagem e ninguém apresentou denúncia. Ninguém, ele mesmo teve de pedir pra ser investigado. Ela não apresentou porque ela sabe que não tinha prova suficiente. Ela queria criar o rumor. Uma jornalista fez uma reportagem. Jornalista é uma militante política travestida de jornalista. Você tá fazendo uma acusação contra uma jornalista. Eu tô, com certeza. De ser mentirosa, de não ser profissional, de não ser jornalista, de utilizar o seu meio de comunicação pra espalhar mentiras. Tô acusando sim, com certeza. Fazendo essa acusação. Tô fazendo essa acusação. Inclusive, ela tá sendo processada já pela gente por mentir. Ô Kim, mas a alegação do Holliday é que ele se embasa na lei, fala que a doação espontânea, né, de partidários que se voluntariam a depositar um dinheiro ali é de responsabilidade de quem opta faz a doação, por sim. fazer a doação. É um mar nebuloso, é um mar que a gente tá habituado na política, que a gente quer fugir dele. É a melhor estratégia. Isso aí tá dentro da lei, não é nenhum mar nebuloso. Mas é a melhor estratégia para se apresentar como uma alternativa, como um novo... Mas isso ele não escolhe. Ele não escolhe fazer isso. Isso são os eleitores que fazem a doação. Por isso que ele não precisa declarar, porque não é caixa de campanha. Porque não é doação de campanha. É exatamente por isso que não é caixa 2. Porque não é o dinheiro que saiu da campanha não declarado e foi para pagar alguma coisa. Foi o dinheiro do eleitor, que ele não escolhe se o eleitor paga ou não paga. Ele não escolhe quando o eleitor contrata cabos eleitorais para fazer panfletagem. Ele não escolhe os voluntários que vão auxiliar na campanha dele. Isso não teria uma outra forma de ser feito aqui?
Se teria, mas a questão é que ele não escolhe. A questão é que se o eleitor quer fazer, não há nada que o impeça. E o eleitor fez. Muito porque o nosso meio de fazer campanha, e aí você falando de nova política, é disperso, é descentralizado, é feito de maneira voluntária. Né? As pessoas veem o Fernando Holliday no Brasil inteiro, não só na cidade de São Paulo, auxiliaram na campanha dele, não só compartilhando vídeos, não só compartilhando a candidatura, mas também com esse tipo de doação, que é absolutamente legal, não tem nada de nebuloso nisso. E não tem nada que a gente não queira nisso. Não existe doação da Odebrecht para eleitor fazer doação. A doação da Odebrecht é direto pro candidato, seja em caixa 1, seja em caixa 2. E tá vinculada à corrupção passiva e tá vinculada à lavagem de dinheiro. É muito diferente você dizer que uma doação que cumpriu a lei é a mesma coisa que isso. Sem me desculpa. A constatação que fica é que realmente uma reforma política deveria mexer nisso, porque é muito tênue a linha ali, é um facilitador para quem tem má intenção, justificar um dinheiro doado ali daquela forma, voluntariamente, e o que é registrado de fato no TSE, né? Da verba de campanha oficial ali. Bom, Como é que você, Schecker, digeriu essa notícia? Como é que você viu essa notícia? Quando eu vejo sem evidências como veio, eu fico extremamente desconfiado, porque eu sou constantemente alvo desse tipo de especulação. Então, eu já fui acusado de estar sendo financiado pela CIA, de estar foragido dos Estados Unidos. Existe uma criação, que eu não sei se foi o caso, porque eu não conheço os detalhes e não vi evidências o suficiente disso. Eu vi uma reportagem meio que especulativa em cima do fato, mas eu sei que isso é uma prática constante. Se trata desse caso ou não, eu não sei avaliar, não estou próximo o suficiente do assunto. Rogério Kim, a fim de desmoralizar esses protestos que vocês promovem, encabeçam, muitas vezes a esquerda recorre a expedientes dos mais variados, como, por exemplo, criticar as pessoas que estão vestindo uma camiseta da CBF, ou transformar em maioria a minoria que pede intervenção militar. Como que vocês respondem a esses ataques? Eu acho, primeiro, deixando bastante claro que o que a gente defende é muito diferente de ditadura, né? Que a gente defende a república, a gente defende liberalismo tanto no sentido econômico como no político, e aí acredito que Vem Pra Rua também esteja alinhado com esses valores. E em relação à camisa da CBF, é uma besteira tão grande, porque ninguém tá lá usando a camisa da CBF pra sentir, pra usar a representação da CBF em si, estão usando como um símbolo da bandeira do Brasil. Né? Não, mas a CBF é corrupta. Mas e daí? O cara não tá se manifestando a favor da CBF. Né? Ele só tá utilizando uma camisa verde e amarela porque ele sente orgulho do seu país, né? Porque tem patriotismo nessas manifestações, diferentemente das manifestações que a esquerda faz, que colocam um partido político acima do indivíduo, acima do coletivo e acima do país. Eu acho que você tem que ver qual é o componente ideológico dos dois lados. Quando o argumento vem em cima de uma marca de roupa ou de um símbolo que não é o objetivo claro das pessoas estarem vestindo aquela camisa, ou alguém foi lá defender a CBF. É tão ridículo que você começa a ver que falta ideologia para quem tá criticando. Fala, Paulinha. Vocês falaram dessas acusações que são feitas pela galera de esquerda, e uma das que são recorrentes é que vocês são seletivos na hora de apontar dedo para corrupto. Então eu vou provocar vocês com essa daqui, ó. O MBL e o Vem Pra Rua tem bandidos de estimação? Na cabeça deles, com certeza. Na nossa, a pessoa vai ter que vir e falar quem é o bandido e por que está acontecendo. De novo, eu não quero nem perder tempo com esse tipo de acusação, porque é uma coisa que tenta desviar do foco. A gente devia estar falando aqui quem são os políticos que devem continuar no nosso país. A gente devia estar falando aqui dessa agressão que é a democracia. Você trazer uma lista fechada, onde se eu quero votar na Paula, para votar na Paula, eu vou ter que votar numa lista que o primeiro nome vai ser Renan Calheiros. Então, para votar na Paula, eu tenho que eleger Renan Calheiros. Onde é que está a democracia? Se eu quero votar na Paula e a Paula estiver em 35º lugar nessa lista, a Paula jamais será eleita. E eu não posso fazer nada contra isso. Essa lista fechada é uma aberração, e essas coisas que estão trazendo é simplesmente uma forma de tentar desviar do assunto. Com certeza, esse tipo de discussão é absolutamente mesquinha e que de fato não representa nenhum tipo de avanço no debate político quando você está falando, por exemplo, de temas tão importantes e de reformas tão estruturantes que vão ser debatidas esse ano, como a reforma política, que está indo num caminho absolutamente contrário ao que a gente defende, né, nos forçando a pagar pelas campanhas políticas e sem nos deixar escolher nossos candidatos.
ou mesmo reforma trabalhista, ou mesmo reforma previdenciária, ou mesmo reforma tributária, que aí sim são debates sérios, que aí sim são debates que devem ser levados a sério pelos movimentos, e eu não vejo isso na esquerda, eu só vejo esse tipo de, não, tem bandido de estimação, não, financiado pelo PSDB, a gente aponta os escândalos de corrupção do Lula, por exemplo, que pra eles, apesar de ser réu por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência, é o candidato deles à presidência da República, a gente aponta o dedo pra ele, assim como a gente aponta pra Aécio, assim como a gente aponta pra Alckmin, assim como a gente apontou pra Eduardo Cunha, né? E ele sim tem essa seletividade. A gente nunca saiu na rua chamando o Aécio de guerreiro do povo brasileiro, ou Alckmin, ou Cunha. Ele sim. E não qualquer um, mas sim o grande líder do maior escândalo de corrupção da história do país. Então, falar que a indignação seletiva vem do nosso lado é nos acusar do que eles mesmos fazem. Bom, eu queria perguntar então quem são os políticos que nós devemos confiar, quem são os políticos que devem continuar, já que você falou, né, Rogério, que a gente precisa discutir essa pauta. Vocês têm um candidato, por exemplo, para a presidência em 2018? Então, nós não temos um candidato para 2018 e o que a gente vai fazer não é apoiar necessariamente nomes pelos nomes, mas pela agenda que eles estão defendendo. Tá. A gente está começando um ciclo de debate nacional onde a gente vai discutir os principais temas. O primeiro deles vai ser a renovação política, um evento que deve já sair agora no final de abril, que vai ter pessoas participando presencialmente e vai estar aberto para o Brasil inteiro assistir e participar, para a gente começar um debate nacional do que a população realmente quer. Em torno dessa agenda que vai ser criada, a gente pode aí sim defender os candidatos que se comprometerem com essa agenda. A gente já sabe que vão ser candidatos que não apoiam financiamento público. É um escárnio que eles estão tentando fazer agora. Pegar um fundo partidário que era de 290 milhões, já está em 820 milhões, mesmo em anos que não tem eleição, e agora eles querem levar para 4 bilhões de reais por ano, mesmo em anos que não tem eleição. Isso que é um dinheiro que cada um dos que está escutando está ajudando a pagar, está pagando, o dinheiro vem inteiramente do nosso bolso, é essa discussão que devia estar na pauta. A gente conversa hoje no Morning Show com os líderes dos movimentos MBL e Vem Pra Rua, o Rogério Schecker e o Kim Kataguiri. Daqui a pouco a gente segue na conversa, agora 1 minuto para as 11 horas, horário de Brasília. De volta com o Morning Show dessa terça-feira, recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, e o Rogério Schecker, do Vem Pra Rua. Ficou aí, o Kim já levantou a mão, disse que tem candidato. O Vini fez a pergunta. Vamos ver, te pergunta para os ouvintes que chegaram agora, Vini. A pergunta em que políticos nós devemos confiar e se eles têm algum candidato para 2018. O Rogério falou que não. Que eles querem ver a primeira agenda dos candidatos, a gente vai montar uma agenda e ver quem são os candidatos que se alinham a ela e que se comprometem a defendê-la no seu mandato. Já o Kim parece que tem já um candidato. Eu queria perguntar para ele também se ele almeja em 2018 se candidatar a um cargo de deputado, que eu vi que tem partido te procurando aí. Sim. Primeiro eu gostaria de pontuar, assim como o Rogério fez, de que é preciso mais colocar confiança e focar os esforços nas instituições do que em pessoas, né? Acho que cansa e é pouco eficiente. Da América Latina inteira a gente viu isso, a gente já viu na Europa também, colocar esperança em figuras, né? O Sarney já foi herói, o Collor já foi herói, o Lula já foi herói e nenhum deles deu certo, né? Acho que a gente precisa prestar mais atenção no sistema eleitoral que independe de governo, no sistema de governo que independe de governo e, enfim, coisas estruturais do país que permanecem aí durante muito tempo. Eu acho que já existe um candidato que tem ideias claramente alinhadas com a do Movimento Brasil Livre, que a gente gostaria muito que concorresse em 2018, que é o prefeito João Dória. Né? Acho que é a primeira vez na minha vida que eu quero que um político não cumpra a promessa que ele fez de permanecer os 4 anos na prefeitura, porque eu não vejo um nome que, ao mesmo tempo que esteja alinhado com os nossos ideais, tenha um resultado para mostrar. Né? E o que a gente vê aí para as eleições de 2018 são nomes como Marina Silva, Ciro Gomes ou Jair Bolsonaro. Eu não vejo nenhum deles com chance ou mesmo com capacidade de assumir a presidência da República, como eu vejo o atual prefeito João Dória. Okay. E você perguntou outro ponto também, da candidatura, né? Isso. Sim. Em 2018, ano que vem, eu pretendo concorrer sim, pretendo lançar candidatura para deputado federal. Okay. Não sei ainda qual o partido, mas eu acho que o meu principal foco é fazer parte de um projeto presidencial que mais faça sentido, que mais esteja alinhado com os ideais da MBL. Ok. Tem uma pessoa importante para fazer uma pergunta para vocês agora aqui. Tá aqui no estúdio da Jovem Pan e aproveita essa oportunidade para saber direto de vocês. Você está falando comigo? Exatamente. Você sabe que eu acho a atitude dos meninos extremamente democrática.
né? É importante sempre as manifestações políticas e eu apoio sempre de forma pacífica, é claro, né? De modo que eu vou acompanhar as manifestações do dia 26, é isso? 26. E gostaria de perguntar para vocês quais são os elementos que vocês pretendem colocar ainda mais nessas manifestações que não envolvam apenas a parte da Previdência e a reforma trabalhista. Quais são as outras pautas? As que não envolvem a pauta Isso. da Previdência e a trabalhista. Então, as pautas, como nós já dissemos aqui, senhor presidente, elas envolvem mudar as pessoas que estão conduzindo o país hoje, principalmente aquelas que estão envolvidas em executar e legislar. Nós temos um país hoje que tem foro privilegiado para 20 mil a 40 mil pessoas. São pessoas que têm condições e direitos completamente diferentes do resto da população e nós precisamos mudar isso. E nós gostaríamos muito do seu apoio para mudar tanto a situação do foro privilegiado quanto para deixar de apoiar a lista fechada e o aumento de financiamento público, já que o senhor representa o povo e a maior parte do povo quer isso. Então nós contamos aí com seu apoio nisso, presidente, mesmo que tenha que mudar de opinião uma vez para que seja realmente um interlocutor da sociedade que o senhor deve representar. De modo que eu irei analisar a proposta. Tá certo. Vamos, Ellen, tem pergunta no Twitter, Tem no hein? Twitter aqui o Mário2Sérgio, @Mário2Sérgio, tá perguntando o que vocês estão achando de toda essa atuação e articulação política do Gilmar Mendes. Acho que é uma boa pergunta para vocês. Como é que vocês estão avaliando isso? Olha, acho que a atuação política do ministro Gilmar Mendes é mais próxima, mais ativa do que a gente gostaria de ver. Mas as posições dele, juridicamente falando, em termos de reformas, tirando, claro, a questão da lista fechada, evidentemente que a gente está até indo protestar contra, mas de resto acho que são ponderadas, né? E ele coloca de maneira bastante clara que, apesar de todas as críticas que a gente tem a fazer para a Constituição de 88, ela foi a que mais trouxe estabilidade política na história do país, né? E nesse sentido eu acho que ele age bem em ter votos que se baseiam na letra da lei e não em interpretações flexíveis, aí como a gente vê o ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Fux, o ministro Barroso, que um afasta um presidente de um poder com uma liminar monocrática, o outro cancela uma votação na Câmara, declara inconstitucionalidade prévia. Então, nesse sentido de não contribuir para essa crise institucional em que um poder, o judiciário hoje quer legislar e governar também, nesse sentido eu acho que ele age positivamente. Eu vou colocar na mesa agora, a gente já resvalou nesse assunto, já falaram um pouco sobre ele, mas a segunda pergunta do Augusto Nunes, que mandou para não estar aqui hoje presente no Morning Show, mas mandou suas questões. Essa é uma delas. Se vocês explicassem o que impede o MBL e o Vem Pra Rua de se unirem numa única organização. A separação não enfraquece? Depende, eu acho que nesse caso, não. Porque o MBL tem um perfil mais jovem do que o Vem Pra Rua, então eles acabam estando em contato mais direto com uma classe, um grupo etário diferente do nosso. Eles tomaram uma decisão diferente do Vem Pra Rua de se envolver diretamente com a política. Eu não acho isso de forma alguma errado, eu acho que é simplesmente uma questão de decisão. Eles estão fazendo quase que um teste com relação a isso, que a gente precisa ver o que acontece. Existem alguns conflitos de interesse que agora a gente está aprendendo a ver como que eles lidam com isso. E eu não acho, eu acho que os dois movimentos são absolutamente complementares, eles pegam parcelas diferentes da população, eles têm uma ideologia muito parecida, a ideologia central é muito parecida, ela vai numa linha mais liberal, ela vai numa linha de decência, de Estado menor do que foi o Estado criado pelo lulopetismo nesses 13 anos, absolutamente inchado, dominado, tomado, comprado pelo populismo. E eu acho que tendo essas coisas em comum e tendo diferenças para atuar de formas diferentes, a sociedade só ganha um debate mais rico, mais variado. Sim, são meios e atuações diferentes, né? E a gente também é mais maluco, né? Então a gente já foi a pé até Brasília protocolar pedido de impeachment, já acampamos em frente ao Congresso, bate de gabinete em gabinete, enchendo o saco de deputado, de senador. Então acho que é complementar, né? Assim como o Cheque bem colocou de que Vem Pra Rua, ele atinge um público mais velho, enquanto o MBL atinge um público mais jovem, como ele colocou,
para as manifestações, principalmente, isso é bastante importante que se complementem, porque o que a gente vê é que existe público de todas as idades, todas as classes sociais, enfim, bastante amplo. Só para esclarecer uma coisa, vou passar por Arcon já, mas só para ficar um hipertexto ali na resposta do cheque, em nenhuma área vocês consideram a intervenção do Estado, a permanência do Estado na liderança e no norte de áreas, por exemplo, como saúde, educação e segurança, para falar 3 delas aí? Em nenhuma delas? Deixa eu responder então pelo Vem Pra Rua. Algo me diz que o Kim vai dar uma resposta parecida. Sim, nós achamos que o Estado tem que prover, sim, igualdade de oportunidade. E para prover igualdade de oportunidade, ele precisa prover acesso à saúde para todo mundo, acesso a uma infraestrutura digna e que permita crescimento, não o gargalo que nós temos no país hoje, e promova uma educação básica, uma educação do começo da vida das pessoas, até 15, 17 anos, para dar oportunidade para todas as pessoas. E eu vou mais longe. Eu acho que nós temos uma injustiça e uma desigualdade tão grande no país hoje que nós precisamos, por um tempo, que eu não sei se são 10 ou 20 anos, promover esforços para dar às pessoas que nasceram no CEP errado, infelizmente, que não têm as mesmas condições do que outras, condições de que elas tenham igualdade de oportunidade, pelo menos em educação, saúde e infraestrutura. Então, peraí um pouquinho, só para deixar claro. Então, você é favorável à saúde pública, ensino fundamental e médio, básico, fundamental e médio públicos de qualidade e talvez algum programa social como Bolsa Família e distribuição de renda. Não apenas público, quando você fala se eu sou a favor do público, fica parecendo que eu sou só a favor do público. Mas eu sou a favor de que para as pessoas que não têm condições, o Estado tem que prover sim saúde e educação num nível que seja o melhor nível possível. O mesmo que os nossos filhos têm, que tendo acesso ao sistema privado. Isso eu sou totalmente a favor. Quer complementar aqui? Eu não diria igualdade de oportunidades, mas piso de oportunidades, né? Como ele colocou, eu acredito que o Estado ele deva o financiamento para a educação e para a saúde devem ser públicos, mas eu acho que a gestão privada tem mais incentivos para funcionar melhor e isso pode se dar se dando diretamente o poder de escolha para o trabalhador, para o mais pobre, como foi com o Bolsa Família, né? O exato oposto do Bolsa Família, que é engraçado, mas a maioria das pessoas não sabem que Bolsa Família, em essência, é um programa liberal. Né, foi desenvolvido por Milton Friedman, que é o Nobel de Economia, economista da Escola de Chicago, né, e que é justamente dar poder para as pessoas. E o contrário dele foi o Fome Zero, que é o Estado fornecendo serviço, é o Estado prestando aquele serviço e não dando poder de escolha para o cidadão. Eu defendo a ampliação disso para a saúde e para a educação. Então que as famílias mais pobres possam escolher em qual instituição privada ela vai ser atendido na saúde, em qual escola vai poder matricular o seu filho, e se não estiver satisfeito, pode, com a maior liberdade do mundo, trocar de escola e não ser refém de uma escola pública que hoje historicamente já não funciona, e de um sistema educacional que institucionaliza a desigualdade social. Porque quem entra nas universidades públicas hoje são os mais ricos, né, em regra. E quem paga por elas são os mais pobres. O imposto, principalmente sobre consumo, e proporcionalmente quem mais paga o imposto consumindo são os mais pobres. Falaram com... Posso só complementar uma coisa rapidinha? Eu concordo integralmente com o Kim. E aí, Ellen, uma forma de unir as duas coisas, imagina uma situação onde o Estado prover uma quantia para as famílias, para que elas possam usar, como o Kim mencionou, na escola que ela quiser. Com a população tendo muito mais recurso para gastar em educação, o que vai acontecer? Vai florescer um sistema privado extremamente competitivo, extremamente eficiente, que vai dar muito mais alternativa para as pessoas poderem entrar, como ele disse, onde quiserem. Então, é uma interferência do Estado, mas que mantém a liberdade do cidadão e promove o setor privado, que a gente sabe que conduz muito melhor esforços corporativos do que qualquer governo. Fala, Arcon. A gente resvalou ao longo da entrevista por diversas vezes em conceitos do liberalismo econômico, e agora eu queria falar sobre uma questão que recai sobre a área comportamental. O ministro Barroso e outros políticos como Fernando Henrique Cardoso, vira e mexe, falam sobre uma certa revisão na política antidrogas, mais especificamente sobre a descriminalização da maconha. Queria a opinião de vocês sobre esse assunto e, como o papo é reto aqui, eu pergunto se vocês já fumaram baseado e tragaram. Isso daí absolutamente não faz pauta do movimento, assim como outras causas do tipo aborto, do tipo gêneros. A gente absolutamente não entra nisso. O movimento está absolutamente focado na renovação política e combate à corrupção. E essas discussões, geralmente, elas desviam completamente o assunto e são utilizadas
para condenar as pessoas e não as ideias que elas estão defendendo. E a segunda pergunta? Isso daqui, da minha vida, o dia que eu começar a abrir a minha vida particular toda, aí eu deixo de dar todas as entrevistas, eu prefiro preservar tudo que eu já fiz na minha vida comigo mesmo. Ok, então fumou. Enrolou, esqueceu. Você tá enrolando muito, hein, chefe? Vai lá, Kim. Assim como não vem pra rua não é pauta do movimento, mas eu pessoalmente sou a favor da legalização da maconha, mas não da maneira como o Barroso quer, né? Assim como a discussão da limitação do foro privilegiado, ele quer que essa discussão se dê no Supremo. E o Supremo não foi feito para legislar, o Supremo não foi feito para desenvolver políticas públicas nem de segurança e nem de saúde, né? Que seria o caso da criminalização ou descriminalização da maconha. Né? Assim como a discussão do aborto também, ele quer levar pelo Supremo. Toda e qualquer discussão propositiva tem de passar pelo Congresso. Não é o Supremo que tem de aprovar isso. Isso assim, é uma deturpação gigantesca, porque hoje eu posso concordar com o Barroso, mas e amanhã? Quem dá a última palavra é o Supremo. Então, depois que ele muda, ninguém mais pode falar nada. Me causa uma surpresa evitar esse tipo de assunto, porque são questões cruciais para a sociedade. E por que não falar? E falar delas também é fazer política. É você conhecer os assuntos. Mas deixá-las, às vezes, numa margem da esquerda, né? Como pautas de uma esquerda progressista, e às vezes vocês ficam à margem dessas discussões. Então, né? A quantidade de assuntos interessantes e importantes que tem no Brasil é gigantesca. O nosso movimento é composto por voluntários que geralmente trabalham, têm um tempo limitado. Se a gente for entrar em todas as pautas, a gente vai diluir as pautas principais. Mas é uma resposta fácil, Checker, essa que você está dando. Desculpa, mas é o caso. Porque é um assunto espinhoso, é um assunto que poderia gerar antipatia para você. Poderia. Mas as pessoas, eu imagino, se você me permite, elas querem saber teu posicionamento a respeito dessas questões que você colocou. Quanto à liberalização das drogas, quanto à descriminalização das drogas, quanto ao aborto. E eu tenho minhas posições pessoais, Edgar. Agora, como líder do movimento, se eu apresentar, da mesma forma que a gente já viu outros tipos de jornalismo sendo feito e já falamos aqui, isso vai ser um artifício que vai ser tomado pelo jornalismo para encobrir as outras pautas que são do movimento. E ninguém vai entender que são as posições do Rogério Checker. Vão começar a misturar, como já fizeram e fazem em todos os casos. Então eu quero, acima de tudo, preservar o movimento disso. Se houver algum momento que seja apropriado pelo que eu estou fazendo, pela minha atividade, pela minha posição com relação ao movimento de trazer isso, eu posso trazer minhas posições individuais. Agora, é uma decisão coletiva, não é minha. É uma decisão coletiva do movimento de não entrar nessas pautas. Qualquer coisa que eu falar aqui vai começar a ser debatida como algo acima das pautas do Vem Pra Rua. O MBL pensa a mesma coisa? É que existe um problema no MBL que existem também, são liberais, são conservadores, são libertários, tem um rol ali e isso não é ponto pacífico, né? Então, nas pautas que a gente concorda, a gente trabalha junto e mesmo porque, como o Rogério bem colocou, hoje, acho que o maior problema do Brasil é a miséria, né? E quem tá lá morrendo de fome não tá preocupado se a maconha é legalizada ou não é legalizada. Então, eu entendo você colocar isso como um tema importante, também acho, mas mesmo sendo importante, não vejo como prioridade. Mas você é a favor? Eu sou a favor. Eu sou a favor. E você já fumou e tragou? Não, eu não. Ele é da linha... Ele é da ramificação trotskista do MBL. Eu defendo a liberdade de escolha que cada um faça o que bem entender da sua vida sem prejudicar os outros, sem necessariamente que eu tenha. Fala, Vini. Vou fazer uma pergunta particular pro Kim agora. Você teve uma experiência de quase um ano como colunista da Folha e agora, recentemente, teve o seu desligamento. Agora é o Checker. Agora é o Checker. Eu queria te perguntar como que você viu essa experiência, né? Por ser um grande veículo aí de comunicação e o que você acredita esse seu desligamento após um ano. Eu achei extremamente interessante, né? Eu dialoguei com um público que nunca antes eu tinha dialogado. Os feedbacks que eu tive, principalmente, tanto na estreia da coluna como no encerramento dela também, achei divertidíssimo, né? Na inauguração teve lá o sensacionalista, né? Falando que jornalistas tinham se suicidado, porque eu fui contratado como colunista da Folha. Enfim, teve diversos... Fui recebido ali pelo Guilherme Boulos, né? Que falou, é um absurdo esse moleque tá também, aqui, né? Jean Willis também falando que é absurdo, um moleque de 20 anos de idade tem espaço na Folha de São Paulo. Isso é sinal de que você tá fazendo a coisa certa. Exatamente, cara. Né? Eu gostei bastante, assim, eu vi que mesmo pessoas mais à esquerda, centro-esquerda, muitas vezes lendo todo o meu posicionamento de uma maneira mais específica e não tão simples como a gente tem de colocar nos vídeos, né? Que é uma plataforma mais viralizante, digamos assim. Muitas vezes entendiam e concordavam com o meu posicionamento. Eu acho que acabou porque a Folha tem essa tradição mesmo de renovar os quadros, tanto que agora entrou... Não vejo como perseguição política, né? Como o Boulos colocou. Não, a Folha tá me expulsando porque ela é golpista, não aceita o meu posicionamento. Você não fez um texto também? Não fiz textão ali chorando. Mesmo porque quem entrou no lugar é o Checker, né? Quem compartilha das minhas ideias. E quem entrou no lugar do Boulos é o Hortelado, né? Que também
também é mais à esquerda. A gente falou um bocado aqui da esquerda. Vocês não acham que um dos principais problemas que a direita está enfrentando hoje é a desunião da própria direita? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa começar a acostumar a não usar mais essa régua esquerda-direita, porque esses conceitos eles estão tão distorcidos no Brasil que hoje, quando você fala esquerda, você pode entender 1 milhão de coisas, e você fala direita, mais ainda você pode entender 2 milhões de coisas. Então a gente precisa ver o que cada um está defendendo. O que eu acho que é um grande problema hoje é que eu não vejo partidos, principalmente dos chamados centro-direita, com ideologia. Eles estão lá defendendo seus próprios interesses, eles estão querendo se preservar no poder, eles querem manter o foro privilegiado, eles estão tentando escapar da Lava Jato, eles estão preocupados com a própria sobrevivência e você não os vê trabalhando para o país com uma ideologia. E o problema é que esse negócio só vai aumentar se passar a lista fechada e financiamento público de campanha. Porque isso aqui quebra completamente a representatividade. Você percebe que se, hipoteticamente, se um partido recebe 10 bilhões por mês, hoje, um PSDB, um PMDB, eles recebem de 13 a 15 milhões de reais por mês. Se você aumenta esse valor, hipoteticamente, vamos para 1 bilhão por mês, o que esse partido precisa fazer para a sociedade? Nada, porque ele tem financiamento. Agora, um partido que precisa coletar dinheiro dos seus membros, que precisa prestar contas, que precisa ser fiscalizado, esse tem. Então essa representatividade está totalmente comprometida. Eu vejo mais divisão hoje na esquerda do que na direita. Acho que a direita nunca teve tão... Por direita eu falo dos liberais e conservadores, nunca esteve tão unida, nunca esteve tão coesa e atuando de maneira tão eficiente. Há 4 ou 5 anos atrás, se você fosse um liberal conservador, se você se dissesse liberal conservador no Brasil, isso significava que você frequentava uma palestra debaixo de um ar-condicionado, de terno e gravata borboleta, ficava ouvindo sobre taxa de juros e swap cambial e inflação e não tinha nenhuma ação política relevante. Hoje a gente faz manifestações significativas, hoje a gente pauta o debate público. Enquanto isso, a esquerda tá lá debatendo o movimento feminista contra o movimento negro, porque a menina usou um turbante e o movimento negro acha que isso é apropriação cultural. Eles estão se matando entre si. Você vê a Jandira Fegali atacando o Marcelo Freixo, falando que o PSOL é contra a candidatura dela à Prefeitura do Rio de Janeiro porque ele é machista. Então, assim, eles criaram tantas subdivisões entre si mesmos que o negócio ficou absolutamente... Criaram um monstro que agora tá engolindo eles mesmos. Olha aqui, deixa eu aproveitar a presença dos dois aqui. Eu vou pegar uma brecha para falar de um assunto que é a especialidade do Vini, que comenta televisão aqui no Morning Show, mais especificamente sobre a entrevista concedida ontem pelo deputado Jair Bolsonaro ao programa de noite do Danilo Gentili. Vini, por que esse papo acabou gerando, como se diz, o buzz nas mídias sociais? Tudo que o Bolsonaro fala gera esse buzz, né? Um candidato realmente muito polêmico, esteve ontem com o Danilo Gentili lá no The Noite, levou logo de início uma cartilha, que é aquela cartilha de orientação sexual, né, criticando esta cartilha, porque ele disse que estimula o sexo precocemente e que por isso nós temos no Brasil um número tão elevado de partos na adolescência, né? Depois o Danilo questionou ele sobre o STF ter recusado a sua defesa contra a deputada Maria do Rosário, né, que acusou ele de incitação ao estupro. Ele disse que está sendo perseguido por causa dessa candidatura que nós comentamos, né, dele para a presidência de 2018. De tudo quanto é lado. Se comparou até a candidata francesa Marine Le Pen, falou que está sendo perseguido igual ela. Confirmou que realmente pretende se candidatar à presidência no ano que vem. Ao falar sobre os adversários políticos, ele acredita que se o Lula conseguir se candidatar, o segundo turno será entre ele e Lula. Ele acha que o Lula vai usar dessa estratégia, de uma estratégia que o Brasil está mal economicamente, mas que foi ele mesmo que colocou o Brasil nessa situação, mas que com isso os dois fariam ali um segundo turno. Se comparou ao presidente Donald Trump, né, o presidente americano, dizendo que realmente eles têm muitas ideias parecidas. Ele acertou, hein? Mas ele brincou falando que a única diferença entre os dois é que ele é mais rico, né? Enfim. É um fanfarrão, né? Diz que caso se torne presidente vai sim colocar militares como ministro, principalmente no campo da defesa, para solucionar a crise penitenciária, e na educação para acabar com a ideologia de gênero e a doutrinação nas escolas. E aí eu separei uma sonora, Edgar. Tá aqui. Quando ele foi falar com relação à violência no Brasil, ele criticou os direitos humanos, disse que quer que o cidadão tenha a posse de arma e mudar a lei de legítima defesa para proteger as vítimas e os policiais. E aí ele disse como que tem que se combater a violência. A violência, o prezado Danilo, você combate com violência. Se o vagabundo tá com uma 380, você tem que estar com um fuzil.
Se ele está com fuzil, você tem que estar com a bazuca ou com o tanque de guerra. Não é com beijinho, paz e amor. Esse politicamente correto já deu o que tinha que dar. Ninguém aguenta mais, Danilo. Então, muito importante também é a revogação do Estatuto de Armamento. Parabenizar o deputado Peninha, que é um dos que estão à frente, né? Bem como meu filho, o Eduardo Bolsonaro, está lá, ó, fazer propaganda para ele, tá ok? Nós temos que lutar para revogar isso. Dificilmente nós vamos conseguir atingir o que eu estou falando no mandato Temer. A gente vai, o futuro presidente, com toda certeza, da minha linha, a gente consegue mudar isso aí. Tá aí, as palavras de Jair Bolsonaro ontem de noite com Danilo Gentili. Algum comentário? Vocês querem comentar? Melhor não. Melhor não. Ó, a gente pediu para os ouvintes mandarem aqui os motivos, falarem se vão sim ou não na manifestação e mandar os motivos pra gente aqui. Vamos escutar o primeiro aqui. Bom dia, galera Morning Show. Aqui é o Ronaldo. Eu vou sim na dia 26 e vou pela reforma trabalhista, que eu sou totalmente contra esse negócio de querer reformar, tirar os direitos dos trabalhadores depois de tantos anos que foi conquistado, né? Então eu tenho que ir lá sim. E também sou contra a reforma da Previdência. Quer mexer, mexe com aqueles políticos vagabundos, corruptos. Ninguém quer mexer, não. Quer mexer no trabalhador que luta todo dia, né? É só esse o meu recado. Obrigado, um bom dia. Falei que misturar muita pauta junto ia dar confusão. Não, é verdade. Eu te avisei. Agora eu quero saber, esse cara vai estar indo na manifestação certa? Acho que cara. Você tá errado aí. É melhor vocês esclarecerem isso. Essa é uma questão mesmo que eu acho que vocês têm que rever. É uma coisa que tem que ficar mais claro, mais evidente, porque às vezes a gente dá como certo, porque é um assunto que a gente trata todo dia, mas o cidadão comum ali, ele não capta certas coisas que vocês estão querendo comunicar. Mas enfim, vamos lá, tem mais uma aqui, ó. Bom dia, Morning Show, é a Marília aqui da Moca. É o seguinte, eu vou pra rua no dia 26, sim, porque eu quero que a gente não vote em lista. Eu quero que a Lava Jato vá pra frente, que ela seja transparente e que ela ponha mesmo os sem vergonhas no Xilindró, que é o lugar que eles merecem. Boa. Essa tá indo Vai ter um monte dessas lá. Boa. Ela entendeu a história toda, né? Ela tá dentro. Ela captou a mensagem. Olha aqui, bom, conversamos aqui com... vamos lá pro serviço aí, né, da manifestação. Ela é Brasil todo, é isso? Ela é Brasil todo, a gente já tá do nosso lado aqui com 81 cidades confirmadas. A gente já está com uma grande divulgação. Neste domingo, Brasil todo, cada cidade tem o seu local, e o seu horário. E em São Paulo vai ser na Avenida Paulista às 14 horas. Se você entrar no Facebook do Vem Pra Rua Brasil, você vê lá todas as cidades, todos os horários, todos os temas, os motivos para você ir, para ver se você está alinhado com essa pauta de renovação política e desse novo Brasil. Fala. Mesma coisa aqui também, página Movimento Brasil Livre. Cada município em que o MBL está presente, existe uma página específica para falar sobre o local, falar sobre as pautas da manifestação. Às vezes, como o MBL tem ação descentralizada, existe alguma pauta municipal, né? Então, às vezes, existe alguma coisa que a prefeitura está fazendo, está incomodando a população, também acaba entrando na pauta da manifestação. Então, só procurar Movimento Brasil Livre, escrever o nome da sua cidade na frente, que vai ter uma página lá. Quer complementar alguma coisa, Rogério? Estou recebendo aqui informação que já são 93 cidades. Na última semana tende a crescer bastante. E eu quero só falar uma última coisa. Enquanto a gente não acabar com esses privilégios desses 20 mil que governam os outros 200 milhões, a gente não vai mudar o Brasil. O fim do foro privilegiado é um começo do caminho para a gente mudar esse negócio todo. Se você é a favor do fim do foro, vem pra rua, vem pra Paulista, vai pra sua cidade, porque sem a participação do povo a gente não vai mudar esse país. E hoje a gente bateu recorde aqui na transmissão do YouTube. Quanto ficamos aí? Mais de 3.600 pessoas assistindo. 3.600 segundo a Polícia Militar, segundo os organizadores do evento, 2 bilhões de pessoas. Foi um grande sucesso. E a nossa tag também foi para os assuntos mais comentados do Brasil. Então vai ter prêmio aqui no Twitter. Hashtag Sou Feliz porque ficou entre os assuntos mais comentados aqui do Twitter hoje. Agradeço então o Kim Kataguiri do MBL e o Rogério Schecker do Vem Pra Rua. Obrigado pela presença de vocês aí. Eu que agradeço. Obrigado, galera. Valeu. Paulinha, vamos pros prêmios então? Você pode começar já então, logo de cara. Então, aqui no Twitter quem ganhou foi a Luciana Carnevale. E aí? Ficou com a nossa tag, hashtag Sou Feliz por quê? E no Whats, Vini? Bom, quem vai dar o prêmio hoje? É o Faustão? Não, brincadeira, porque é o seguinte, você escolhe a pessoa, o apresentador muda. No meio do programa. Acontece isso aqui muito. Então ia pro Ronaldo. Ficou nítido, pô. Ia pro Ronaldo porque, coitado, já vai na manifestação errada.
Aí agora vai ter que ir pra Marília e eu vou achar o número dela aqui. Falado, então amanhã a gente volta aqui na programação da Jovem Pan com mais uma edição do Morning Show. Muito obrigado pra você que esteve com a gente até agora. Um beijo, Ellen. Beijo, Paulinha. Beijo. Abraço, Vini. Color Call. Tchau. Quantos pela organização do evento? 2 bilhões, foi um sucesso. Puta, sensacional. Achei a Marília aqui, meu. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.